desde já agradeço a presença de cada um de vocês, né, para esse momento cívico, né, de cidadania. A nossa intenção aqui é que vocês apresentem as propostas para que os nossos jovens possam conhecê-las e que fomente neles o interesse pela política. Bom dia a todos, irmã Catarina, Adriana, professores, alunos, Renatinho, tia Serida, meus cumprimentos a todos. Eu acho que dispensava um pouquinho, mas eu vou falar também de mim. Eu sou o Fábio Calas, eu sou professor há quase 30 anos nessa instituição. Comecei a missão da educação muito por acaso, porque a minha formação não é essa, e depois que se tornou a área de educação. Eu falo que muitas vezes a vida conduz a gente naquilo que a gente tem um dom, ou gosta, ou quer dedicar a vida da gente. Eu sou graduado em matemática, em física, e tenho também uma especialização no ensino da matemática. Mas também tenho gestão e MBA em gestão pública, em gestão de grandes empresas ou pequenas empresas também, e o meu mestrado é em tecnologia ambiental e meio ambiente. Bom, já passei por vários momentos interessantes. O primeiro deles foi quando eu optei por voltar para Passos. Nessa opção, eu tinha que escolher uma área de atuação. Dentro da minha especialização, nós não tínhamos aqui. Então, eu optei por montar uma empresa que desenvolvesse sistemas comerciais na área de computação. E eu formei aqui em Passos a primeira empresa de desenvolvimento, que era a Síntese Computadores. E aqui nós viemos e começamos a desenvolver sistemas de controle de estoque, folha de pagamento, sistemas contábeis para as empresas de Passos. Naquela época, muito poucas empresas tinham computador. E não faz tanto tempo assim. E as coisas foram caminhando, o desenvolvimento tecnológico foi muito rápido, e hoje nós temos aí esse mundo digital da forma que é. Depois eu tive a oportunidade, em 2001, de ser convidado para ser secretário de planejamento do Dr. Hernani, que acaba de falecer agora nesse domingo. E eu fui secretário dele de 2001 a 2003. Nesse período, eu percebi como que era a política pública. E ali eu percebi que as oportunidades, elas surgem, se você tiver um olho em busca dessas oportunidades. Nós conseguimos grandes avanços. Foi ali que começava a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2001, foi o início da implantação dela, após o governo de Fernando Henrique Cardoso. E aí, nós começamos, então, a buscar alternativas para a cidade de Passos. A primeira delas foi um recurso que nós conseguimos na Caixa Econômica Federal para a construção da nossa estação de tratamento de esgoto. Conseguimos 18 milhões e meio através de um trabalho, de um projeto feito dentro da prefeitura, por funcionários, servidores da prefeitura e a estação, e deixamos o recurso em conta. Infelizmente, o recurso não foi usado da forma total. A estação de tratamento de esgoto, ela é parcialmente construída. Ela foi projetada para ter 4 filtros e ela tem apenas 2 filtros funcionando, apenas os anaeróbios. Faltam os 2 aeróbios. Então, o recurso não foi bem utilizado. Também a captação da água do Rio Grande, que foi construída depois, nessa última gestão do Hernani. Quer dizer, o recurso no começo estava disponibilizado para isso, não foi feito. A intercepção de todo o esgoto foi feita. Além disso, nós percebemos que havia uma oportunidade do governo federal de trazer a Justiça Federal para Passos. E nós fomos buscar essa Justiça Federal no Ministério da Justiça em Brasília e conseguimos convencer o ministro que Passos merecia uma unidade da Justiça Federal e ela está implantada aqui em Passos. Então foram grandes avanços que nós conseguimos, inclusive o início, as primeiras sessões de discussão sobre o orçamento municipal participativo foram feitos lá em 2001, através de uma orientação que a Lei de Responsabilidade falava. Então, essa experiência foi muito boa. Mas logo em 2003, no final, fui convidado e já estava dando aula na Fundação, participei da chapa e nós ganhamos a chapa para a presidência da Fundação de Ensino Superior de Passos. Ali, nós encontramos uma instituição muito carente. As salas de aulas muito deficitárias, a escola com uma imagem
não muito boa, uma escola que já tinha 40 anos, mas que não tinha uma construção boa da sua imagem. Nós começamos devagar, fazendo com que cada metro quadrado pudesse ser arrumado, cada estrutura, cada professor pudesse ser qualificado, cada funcionário pudesse perceber na instituição como uma riqueza não só dele, mas de toda a cidade. Conseguimos, dos 22 cursos daquele momento, fazer 18 notas A, 18 notas A, em busca maluca em torno da excelência do ensino. E conseguimos fazer isso. E ao longo desse tempo, nós saímos de 2.200 alunos para quase 5.000 alunos, de 12 cursos para 27 cursos. E em 2009, percebendo que nós tínhamos condição de fazer o curso de medicina, nós iniciamos um grande projeto para desenvolver o curso de medicina. E não bastava desenvolver um bom projeto, um projeto inovador. Nós fomos buscar em Belo Horizonte um médico de Passo, Dr. Geraldo Brasileiro, para nos orientar. E aí ele leu linha por linha, nos ajudou, protocolamos o projeto no MEC e hoje nós temos medicina aqui. Um curso que já está funcionando com os alunos aí estudando, e isso vai mudar a nossa cidade. Mudar em todos os sentidos. Mudar em qualificação, em oferta de mão de obra, em recursos financeiros, em novos negócios. Então, as coisas caminham assim, sonhando e buscando essas alternativas. Mas essas alternativas não são fáceis. A gente precisa ir buscar com força, com vontade, com pessoas que tenham competência para andar do nosso lado. Sabe-se que é grande o número de moradores de rua em nossa cidade, principalmente nas regiões centrais. Como pretendem melhorar a qualidade desses? O que nós precisamos trabalhar, não só nessa área, mas em todas as áreas, é colocar pessoas competentes cuidando das áreas competentes. Nós precisamos fazer com que na Secretaria de Assistência Social tenha um profissional que tenha formação em assistência social, iniciando dessa forma uma mudança no processo de tratamento, de trabalho na assistência social. A Secretaria ela tem uma série de atividades que podem ser executadas, mas desde que a pessoa entenda e esteja envolvida nas políticas sociais, tanto do governo federal, quanto do estadual quanto de municipal. Precisamos desenvolver urgentemente uma equipe de busca de projetos, para desenvolvimento de projetos e busca de recursos financeiros. Isso é muito importante numa administração pública, porque as oportunidades elas existem, e os recursos existem. Nós precisamos ter competência e qualidade na hora de ofertar as solicitações nossas. Não basta ter alguém em Brasília, não basta ter alguém no Estado. É necessário entrar com um projeto bem elaborado, bem planejado, para que a gente possa, então, buscar esses recursos. O governo tem isso. Com relação especificamente aos moradores de rua, nós precisamos fazer com que a assistência social faça esse trabalho, vá em apoio a essas pessoas. Lembrando que nós temos várias instituições que dão apoio a isso. Santo Agostinho, a Cantina Dona Bernadette, são várias instituições. Nós precisamos olhar para essas instituições também e dar o apoio necessário a elas, para que elas possam, então, dar o suporte que a Prefeitura muitas vezes não dá conta. Muitas vezes a Prefeitura atribui e terceiriza o serviço sem repasse de recurso. Nós precisamos reconhecer a importância dessas instituições, como o Lar São Vicente, para que eles possam persistir na missão deles, que é acolher aqueles que mais precisam. Então, desta forma, respeitando essas instituições, fazendo com que elas tenham condição de continuidade, de aplicação da sua missão, com certeza nós teremos uma cidade melhor. É necessário fazer com que, inclusive, nós possamos olhar o Otto Krakauer, porque quando nós não olhamos uma instituição desta importância, nós estamos em risco dela colocar as pessoas que estão lá dentro na rua, e aí o caos é enorme, não só na questão dos moradores de rua, mas nas pessoas que têm um problema mental, que vão para a rua e que começam a criar uma série de dificuldades, não só para nós, mas principalmente para as famílias deles. As ações são muitas, por isso que nós temos que começar com competência. Não se cria nada, absolutamente nada, se nós não tivermos pessoas certas no lugar certo. Não há mais momento em Passos para distribuição de cargos por acordos partidários. É o momento da mudança, a mudança na forma de administrar. Vários problemas da nossa cidade, eles estão interligados.
a questão da geração de empregos, a desestruturação familiar, a questão de drogas, do consumo excessivo de qualquer que seja a droga, desde a bebida até drogas ilícitas. E a gente precisa perceber que muito disso tem uma responsabilização única, que é a falta de futuro, falta de esperança. Então, a cidade nossa, ela precisa fazer com que, primeiro, as pessoas tenham um olhar para o futuro, uma esperança de que no futuro eles possam ter uma vida melhor. Então, quando a gente fala em abandono, em desestruturação familiar, a gente está falando de situações que a esperança não existe. Então, é necessário trabalhar a educação lá na base, trazer com que as crianças e os jovens tenham oportunidades para que eles possam desenvolver seus talentos. Desenvolvendo esses talentos, nós vamos então perceber que existe um amanhã e a situação familiar começa então a mudar. Agora, voltando especificamente ao assunto, é importante que a gente tenha fortalecimento das instituições que nos ajudam, fortalecimento da estrutura dentro da prefeitura que é responsável por esse setor, fortalecimento da equipe que busca recursos para isso. E eu tenho a certeza, e vocês têm que ter a certeza, os recursos existem, os recursos podem ser captados desde que nós tenhamos projetos bem elaborados. E as instituições são várias em Passos. Se existe uma coisa que é importante a gente perceber na cidade de Passos, com todos os problemas que a gente vive, nós temos instituições extraordinariamente dedicadas à população carente, desde um São Vicente até todas as outras que estão aí disponíveis à nossa cidade. Saúde e saneamento básico. Um dos graves problemas urbanos passense é a drenagem de água da chuva. O córrego São Francisco, por exemplo, costuma não suportar o volume hídrico em épocas de chuva. Como pretendem solucionar esse problema? A cidade de Passos, ela tem um relevo muito interessante. Ela converge toda a sua água para um lugar só, que é o córrego São Francisco. Isso tem uma vantagem e na questão da intersecção do esgoto ela fica facilitada. Mas tem uma desvantagem porque à medida que a cidade cresce, ela acumula esse volume num lugar só, provocando então a questão das enchentes na região do córrego da Barrinha, ali no Polivalente e agora até chegando ao CPM. Então, a grande questão que nós estamos enfrentando é, primeiro, a falta de ação na implementação das obras necessárias para corrigir esse problema emergencial. Nós já sabemos que as águas do acúmulo, elas têm 3 questões importantíssimas. A primeira é na cabeça do córrego, lá na MG 050, bem próximo da ABB, da Associação Atlética Banco do Brasil. Ali existe uma barragem pequena e que precisa ser levantado. Precisa ser levantado o grade dela para que ela possa segurar o acúmulo da água quando vem alguma enchente. Em segundo lugar, é importante que a gente faça também a recuperação dos pontos de estrangulamento do córrego São Francisco. Se vocês perceberem ali nas proximidades do mercado, existe um ponto de estrangulamento que provoca o acúmulo de água naquele ponto. Mas o terceiro ponto e o mais importante é a abertura do canal após o Polivalente. Ali a água não consegue escoar, ela acumula e retorna enchendo o córrego. Então são ações que têm que ser feitas. Precisa ser feitas bacias de contenção, precisa ser investido. Os prefeitos estão passando e não estão tomando atitude. Não há necessidade de dizer que o prefeito dá conta da obra inteira, mas pelo menos ele tem que começar, ele tem que fazer alguma coisa. Olha a irresponsabilidade que nós estamos vivendo, o prefeito começa uma obra, nós estamos nas proximidades da época de chuva e as obras estão paradas. O que deve acontecer com uma chuva forte esse ano é alguma coisa inimaginável. Nós precisamos fazer com que as obras começadas terminem, que a casa do menor começada termine, que essa quantidade de CMEIs que estão começados na cidade terminem, que as quantidades de PSFs, de postinhos que são começados na cidade, em todos os bairros, terminem. Nós precisamos de seriedade. Não se faz política com conversa pequena, se faz com política com competência, com gente competente do seu lado, com gente que pega as coisas para fazer e termina e não fica conversando. Acabou o tempo da política da conversa. Agora é a hora da política do braço, de fazer as coisas, de arregaçar as mangas e de pôr as coisas em funcionamento.
Ninguém dá conta mais de tanta incompetência. Não é hora de ficar dando voltas, é hora de pegar o problema e ir no cerne dele e acabar com o problema. Com relação a essa questão da drenagem, é importante que a gente comece a utilizar as tecnologias que estão à disposição. Nós temos várias que podem ser aplicadas, mas também é importante que a gente faça com que haja uma fiscalização maior no Código de Posturas, porque já está lá que qualquer área construída tem que deixar 20% para a drenagem. E as pessoas não cumprem isso. Então, quando você constrói uma casa, ou constrói alguma coisa, uma empresa qualquer, você tem que deixar uma área para que a água da chuva possa ser drenada. E isso, ao longo do tempo, não tem sido fiscalizado pela Prefeitura. Então, nós precisamos fazer com que haja essa opção. Outra opção também é partir bastante para o sistema de calçamento com bloquetes, porque os bloquetes também permitem a drenagem do solo, da chuva. Agora, nós sabemos que existem várias alternativas. É necessário caminhar e aproveitar a Câmara Municipal para que a gente possa também melhorar o nosso plano diretor. Fazer com que as novas construções, os novos bairros, os novos loteamentos que surgirem, tenham uma exigência mínima de implantação de novas tecnologias. Há possibilidade de exigir que cada construção nova possa, então, ter o sistema de captação de água de chuva com armazenamento para diversas funções. Ali, nós podemos usar para várias coisas. Nós vimos na feira do SIC de domingo as alternativas para a utilização dessa água. Então, basta que a gente faça com que a regra, a lei, implemente e seja cumprida. As tecnologias existem. Então, fazer com que as novas construções façam o seu processo de captação de água de chuva e façam, então, a utilização através de diversas formas, evitando, então, o acúmulo da água no Rio São Francisco. Educação, cultura e esporte. Passos é polo comercial da região, além de estar próximo à Serra da Canastra, muito visitada nos feriados e finais de semana. Como pretendem alavancar o comércio e o turismo na cidade? Quando nós falamos em turismo, é importante perceber que turismo não é passeio. Turismo envolve uma série de atividades. Nós temos o turismo de saúde, que acontece com muita intensidade na nossa cidade, pela competência dos 2 hospitais que nós temos. Nós temos o turismo educacional, pela universidade e pelas escolas que nós temos, que traz muita gente para Passos para isso. Temos o turismo de negócios, que as pessoas vêm. Prova disso é que os nossos hotéis, basicamente, eles estão muito ocupados de terças a quintas, que é o turismo das pessoas que vêm na negociação, no serviço da cidade. E a cidade precisa ter uma forma de se apresentar. Ela precisa, antes de mais nada, cuidar da própria cidade. Hoje nós não temos uma cidade atrativa. Nossa cidade está suja, esburacada, com crime em expansão. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é organizar a cidade. Ter uma cidade apresentável, para que as pessoas percebam aqui uma oportunidade, qualquer que seja o setor do turismo que ela queira. Agora, é importante também a gente caminhar como nós fazíamos na questão da universidade, criando qualificação para que nós que possamos fortalecer cada setor. Então é necessário o curso de hotelaria e o curso de turismo. Pode ser atrelado, pode ser separado, não importa. Para que as pessoas tenham uma dificuldade menor ao montar o seu negócio e sofrer no desenvolvimento desse negócio pela falta de conhecimento. É necessário qualificação. Para isso nós precisamos aproveitar todas as instituições que nós temos. A universidade, as novas faculdades que virão, quem sabe aí o SESI, quem sabe a própria IFSUL, fazendo com que a gente tenha uma estrutura de mão de obra qualificada para que a gente possa atender o turista. Até a questão da qualificação do vendedor da loja implica numa melhoria do turismo, porque se a pessoa que chega para comprar não é bem atendida, ela não volta mais na loja. E fazer com que a cidade seja vendida. Vendida, quando eu digo, é divulgada. As pessoas precisam passar na nossa porta e perceber que nós somos uma grande bacia leiteira, perceber que nós somos grandes produtores de móveis rústicos, que nós somos bons na confecção, que nós temos várias
possibilidades aqui dentro da cidade. Nós precisamos fazer com que o nosso potencial seja conhecido, que as pessoas, ao passar na nossa porta, e passam muitos, principalmente nos feriados, os paulistas estão aí na MG 050, percebam que Passos tem várias oportunidades. Aí eles começam a entrar na cidade, começam a trabalhar esse turismo de negócio e começamos então a fortalecer a economia da cidade, fortalecer e profissionalizar o nosso povo. O turismo tem que ser encarado de uma forma profissionalizada. Não podemos olhar o turismo apenas como passeio em cachoeiras e em ranchos. Acredito que cada vez que a gente percebe a grandiosidade que o turismo pode trazer para o nosso município, a gente percebe também que as alternativas existem. Nós não precisamos inventar absolutamente nada. A gente precisa ver quais são as ferramentas que nós temos. Como eu disse, em 2001, nós criamos a Agência de Desenvolvimento de Passos, chama ADPAS. Ela ficou dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. E não teve um secretário que tocasse a agência. E o objetivo dessa agência era pensar Passos como uma cidade polo, como uma cidade de desenvolvimento. Fazer com que o turismo fosse uma das alavancas. E uma das ações principais que nós deixamos pronto lá, chama-se Turismo de Compras. O que significa isso? Significa trazer pessoas em ônibus para andar na Avenida da Moda fazendo suas compras. Isso ficou pronto dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e ninguém, de 2001 para cá, teve a coragem de perceber isso. A coragem de tocar esse trabalho que já estava pronto, não era nada para ser inventado. Então a gente vê que as coisas ficam assim, fortalece as pessoas que vão lá em São Paulo, no Bom Retiro, comprar roupas e vender no Saldão, esquecendo que nós temos uma mão de obra qualificada na indústria confeccionista. Nós tínhamos há 10 anos atrás quase 300 confecções, hoje nós temos 50. Isso é uma irresponsabilidade. É pensar a cidade de forma muito pequena, é deixar a atribuição apenas para o empresariado. A política pública não percebeu e não assumiu a responsabilidade de agir na cidade. Hoje nós temos uma indústria moveleira forte, temos novamente quase 300 indústrias moveleiras. O que é que está se fazendo para planejar o futuro? Absolutamente nada. Quanto à violência nas ruas da cidade, quais os projetos para inibir e penalizar os infratores? Talvez pela minha formação, eu vejo a segurança não como um problema a ser combatido com tanta força, mas um problema a ser prevenido. A educação é a solução para a segurança. A educação investida nos jovens, nas crianças, será o caminho onde nós vamos ter, então, uma cidade mais segura. A segurança não se resolve com uma ação simples, como colocando lâmpadas na cidade inteira. Porque o crime não acontece só de noite, o crime acontece a todo momento, acontece de dia, acontece a todo instante, em todo lugar. É necessário que a gente perceba que nós precisamos fazer com que as pessoas não queiram ir para o crime, ou percebam que elas têm um futuro, e aí elas não entram para o crime. Para fazer isso, é necessário desenvolver e mostrar e dar a oportunidade para as crianças e para os jovens de perceberem seus talentos. A escola de tempo integral, a escola com ensino continuado, é a primeira porta que precisa ser trabalhada, onde aqueles meninos vão perceber que eles têm um dom, que eles têm capacidade de ser alguém na frente, no futuro, e aí eles não enveredam no crime. É a forma que tem que ser abordada imediatamente. Dessa forma, nós vamos ter então as crianças sendo qualificadas, treinadas, e não simplesmente no lazer, nas quadras municipais de Passos. Nós temos 25 quadras completamente abandonadas. O poder público não assumiu essas quadras, e quando o poder público não assume, o crime assume. E aí as mães não deixam os filhos ir para as quadras, porque elas não têm nenhuma condição e estão lá tomadas pelo crime. Então nós precisamos fazer com que a Guarda Municipal proteja aquele ambiente, de modo que então que as crianças possam ter ali treinamento nos diversos esportes. Mas não basta isso, muita gente não gosta de esporte, é necessário oferecer alternativas para as crianças, como instrumentos musicais,
teatro, qualquer qualificação cultural, reforço escolar, qualificação artesanal, para que as pessoas possam descobrir um futuro, ter esperança, e aí nós teremos fechado a porta para o abastecimento da mão de obra para o crime. Mas não basta isso também, é necessário atitudes para tomar com relação aos atuais criminosos. A casa do menor infrator, que custou 3 milhões de reais faz 4 anos, não é liberada. Uma obra pequena e ela não é liberada. Que será da nossa cidade, que precisa de muitas outras obras de muito mais de 3 milhões, em cima de uma ineficiência administrativa? É necessário, ao iniciar uma obra, ter prazo de conclusão e terminá-las. Passo está cheio de obra por aí, cheio de tudo quanto é tipo de coisa, CMEIs, PSFs, e nada termina por ineficiência administrativa. Obrigada. Sempre que a gente fala em segurança, a gente volta sempre ao tema da educação. Não há caminho para a melhoria da segurança se não for investimento em educação, em oportunidades. Mas como eu disse para vocês, das ações para evitar que as crianças e os jovens entrem para o crime, fazer com que aqueles que já estão no crime cumpram suas penas dentro da casa do menor infrator, fazendo com que ela funcione, fazendo com que ali dentro tenha uma atividade laboral, que nós não sabemos se tem ainda, né? Mas tem uma ação muito importante. Em Passos nós temos um presídio que foi dimensionado para 160 pessoas e tem 380 presos lá dentro. Eles não conseguem dormir todos ao mesmo tempo. Para alguém deitar, alguém tem que levantar. Nós temos ali a verdadeira porta do inferno. A porta do inferno está aqui em Passos, no bairro Aclimação. Então nós precisamos fazer com que, nesta hora, nós possamos buscar o nosso deputado e falar para ele: olha, o Estado precisa olhar para isso. O Estado precisa mudar essa situação. O Estado precisa construir um novo presídio agrícola fora daquela região, de modo que possa ser dimensionado para essa quantidade de criminosos que nós temos. Mas não basta isso também. É necessário que esse novo presídio tenha estrutura de trabalho, tenha condição de trabalho. E o trabalho recupera, sim, a qualificação recupera as pessoas. Nós temos prova disso. Na construção do campus universitário, nós levamos 37 presidiários para o canteiro de obras. Muitos deles foram qualificados e muitos deles trabalham hoje na UENG. Muitos deles trabalham na Regional Ferragens. Muitos deles trabalham na CMP. Por quê? Porque tiveram qualificação, educação profissional. E aí eles entenderam que eles podiam voltar para a cidade, para a sociedade e trabalhar como pessoas dignas. Me preocupa muito porque nós estamos ainda a 3 meses e alguns dias do final desse mandato e nós estamos percebendo as propostas extraordinárias de cada um dos candidatos. É necessário que cada candidato saia daqui e vá na prefeitura, em cima de cada secretário que está lá, que é da sua base, e diga para ele: não espera janeiro não, aplica a ação agora. Se você é do meu lado, se você está num partido coligado comigo, começa a trabalhar agora, nesse setembro, antes das eleições. Não deixe a cidade 3 meses abandonadas. Na semana passada, em sala de aula, eu comentei com o aluno: quando nós saberemos que nós ganhamos ou perdemos as eleições? E o menino pegou e falou assim: às 8 horas da noite de domingo. Eu disse para ele: você está muito enganado, muito enganado. Nós só saberemos que nós ganhamos a eleição após 4 anos, quando nós olharmos para trás e percebermos: nós colocamos um prefeito valente, um prefeito que não tem medo de sair da cidade, que vai no estado buscar recursos e que administra a cidade.